Olá, seja super bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre mim, sobre a minha pessoa. Porque de uns tempos pra cá, eu andei pensando que eu deveria ter me apresentado. Mas antes tarde do que nunca, né? Eu fiquei imaginando, assim, que você ou alguma outra pessoa que vem acompanhando projetos, vídeos, né? Talvez você tenha se perguntado assim, essa pessoa vem me dar dicas sobre projeção, vem falar sobre energia, sobre ET, mas com base em quê? Ela brotou do chão e vem falar isso? De onde que ela tá tirando esse monte de coisa? E muita coisa que eu venho falar aqui para vocês, que eu venho compartilhar, é baseado em conhecimento que eu venho adquirindo, leituras, né, cursos, vídeos que eu assisti, mas também muita coisa é baseada nas minhas experiências, no que eu vim vivendo durante essa vida até o momento atual. E eu acho que, assim, eu gosto de saber com quem eu estou falando, né? É bem legal, assim, a gente ter um pouquinho de informação, até para saber o contexto, de onde que a pessoa está tirando aquilo que ela está me passando. Né, realmente, assim, saber qual é a base, né? De onde que essa informação tá vindo. Ainda mais eu ou alguém que gosta de analisar um pouquinho mais, é interessante. Quanto mais informação a gente tiver, melhor. Então, o vídeo de hoje é uma apresentação, mas ao mesmo tempo, eu vou contar bastante história. Porque só de passar, assim, na minha mente, assim, o que eu vim, o que eu falaria nesse vídeo, eu fiz algumas anotações. Até que parece ser bastante coisa. Claro que eu não vou falar tudo porque eu não lembro de tudo. Né? E eu também vou focar no que é mais relevante para o canal. Por exemplo, nessa questão de parapsiquismo, de multidimensionalidade, dessas percepções, de como que eu lidei com isso ao longo da vida. Então, a ideia é começar desde lá da infância. À medida em que for necessário, eu vou encaixando as informações, né? Vou contextualizando para que faça mais sentido. E eu realmente espero que esse vídeo te ajude, assim, pode ser que você já passou por algo parecido, ou que venha passar, ou que esteja passando, e que alguma coisa que eu venha falar aqui nesse vídeo hoje te ajude. Pode ser que você pense assim, olha, a Rafa passou por isso e eu tô passando também, ela lidou com isso dessa forma. Será que não pode funcionar pra mim? Aí você vai lá e testa, se não, tudo bem, não funcionou. Ou então, que legal, funcionou. Mas é muito legal a gente escutar também a experiência do outro, que a gente aprende muito e muitas vezes a gente pega informação como dica, né, que a gente pode aplicar. Eu acho que na realidade é bem isso, né? A gente não vive sozinho no mundo, né? É sempre assim, uma troca de experiências, de informação. E dessa forma a gente vai crescendo, vai expandindo, né? Vai aumentando a nossa visão de mundo. Então, se você gosta de história, esse vídeo é pra você. Então, meu nome é Rafaela, eu estou com 27 anos, agora em agosto de 2021. E eu nasci e vivi minha vida inteira em Belo Horizonte. Depois desses tempos aí de pandemia, eu me mudei para uma cidade próxima. E como eu falei agora há pouco, né, eu vou focar mais nessa questão do parapsiquismo, da percepção multidimensional, de como que eu vim descobrindo essa questão de outras consciências, né, que vivem, que atuam além do que a gente vê aqui, e coisas do tipo. Então, eu vou tentar trazer o que eu for capaz de lembrar desde a infância, né, das minhas vivências. Pode ser que algumas coisas não fiquem tão claras, mas é provável que, assim, no final do vídeo faça algum sentido. Mas é claro que, assim, eu vou conseguir passar o que eu vivi até agora. Tem muita coisa ainda para ser pesquisada, né? E eu peço que vocês escutem, que você escute com um senso crítico. Não é porque eu tô falando que seja verdade, né? Foi a minha percepção e as conclusões que eu consegui tirar através de vivências, de estudos. Mas eu acho que, assim, a ideia não é ter verdades absolutas, é a gente construindo conceitos, ideias que ao longo do tempo vão fazendo cada vez mais sentido e a gente vai adaptando, né? Por exemplo, nesse momento atual da minha vida, eu tenho questões a serem resolvidas, que eu estou pesquisando, né? Tem coisas assim, que eu não tirei conclusões ainda, mas eu vejo que, assim, às vezes a gente acha que trabalhou um aspecto e aí você chega num ponto, aí você chega aqui e descobre que tem muito mais. Então, assim, sempre tem mais coisa a ser aprendida, a ser entendida, a ser desenvolvida. Mas o que eu pude absorver e entender, eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. Então, quando eu era criança, desde que eu me entendo por gente, eu tinha um sonho muito recorrente. Era uma coisa muito real, em que às vezes de madrugada eu acordava, e as pessoas tinham até que me ajudar, que às vezes minha pressão caía, eu tinha que
Eu já acordava sentada, bebendo água, assim, me dava febre, umas coisas meio doidas. Em que eu tava no espaço, tipo, em uma base, e eu já tava com essa, com essa não, com aparência de criança, né, na época. E eu tinha que, a meu ver, eu tinha que pular numa bola de fogo. Depois eu fiquei pensando assim, porque isso se repetiu muito na minha infância e depois parou. Depois eu vim a interpretar que muitas vezes, antes de encarnar, a pessoa já toma a forma mais ou menos do que ela vai ser na infância, né? Pra já ir adaptando e tal. E eu. É uma suposição de que talvez o que eu interpretei como uma bola de fogo fosse um portal, algo do tipo. Né? E tinha um banco atrás, assim, tinha uma moça que eu interpretei como minha amiga que ficava lá, né, que tinha me acompanhado até ali. E eu tava com medo de pular, mas eu tinha que pular. E eu acordava assim, e eu acho que esse sonho tão recorrente na infância, eu acho que realmente foi uma memória que eu trouxe. E também, muitas vezes, quando eu acordava, seja desse sonho ou depois, isso durou até o começo ali da minha adolescência, quando eu acordava muito cedo, muitas vezes eu acordava com uma sensação assim, eu não conheço ninguém que teve que descreveu isso pra mim, eu não sei nem se eu consigo descrever com tanta precisão isso pras pessoas. Mas era uma sensação assim de tempo acelerado, era como se eu estivesse num tempo à parte. Um tempo diferente dessa realidade. É um troço meio doido. Gente, eu vou ser bem sincera, então, assim. Pode ser até que vocês, assim, quando a gente não viveu uma coisa igual, pode ser até que, dependendo do que eu venha falar, que vocês não acreditem, porque não vai fazer sentido, pode ser que vocês acreditem. Eu falo isso porque, assim, teve coisas que eu não acreditava em certo tempo da minha vida que hoje eu vivo. Então não tem como duvidar. Então, e pode ser que alguma coisa que você viva seja difícil para eu processar também, mas eu realmente estou assim, tô sendo bem sincera e compartilhando o que eu vivi. Então esse vídeo provavelmente vai ficar até bem longo. Mas essa sensação que eu acordava era como se fosse de que o meu pensamento estava acelerado. De que por mais que eu quisesse desacelerar, o negócio estava assim, tipo, numa escala. Quem viu o filme Interstellar, depois que eu vi essa cena, eu consegui realmente fazer um paralelo a. Me lembrou muito essa sensação que eu tinha na infância. Que agora eu não vou lembrar direito dos números, mas era como se fosse assim. Eu vou falar errado, tá? Depois você assiste lá o filme e me fala os números certos, mas só pra ter uma noção. Vamos supor que 7 anos aqui na Terra era equivalente a 70 em um outro planeta. Por uma questão lá do buraco negro, que alterou o espaço-tempo. Então, tanto que quando o cara lá voltou, a filha dele tava velhinha e ele ainda tava mais novo. Mas o que me lembrou essa sensação? Pra ver se eu consigo explicar um pouco melhor o que eu sentia. Enquanto eles estavam lá nesse planeta, no filme eles colocaram um bipzinho assim no fundo. Tipo uma marcação de tempo. É tipo pi, pi, ou então um tic-tac, mas não era tic-tac. Mas imagina, um barulhinho marcando assim. E aquilo eu acho que ajudou muito a fazer esse paralelo. Tipo assim, o tempo tá passando aqui. Mas enquanto passam, sei lá, 10 minutos aqui, lá tá passando um tantão. Tipo, quando passa. Né, enquanto a gente tem uma percepção do tempo X aqui, ao mesmo tempo, lá tá passando um monte. Então tem muita informação acontecendo ao mesmo tempo que esse tempo aqui, porque na verdade tudo acontece ao mesmo tempo. Mas essa questão eu acho que assim, olha, era sempre quando eu acordava. Então era uma percepção de tempo distorcida. Pode ser que eu tava fora do corpo, não sei. Ou se era porque eu tinha encarnado e tinha pouco tempo. Mas era muito difícil de eu desacelerar essa minha percepção. Eu até tentava colocar uma música na minha cabeça, cantar ela devagar, mas tipo, tava tá, 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 tá. E com o passar dos minutos eu normalizava. E com o passar do tempo, essa sensação foi sumindo. De uns tempos pra cá, depois vai fazer mais sentido, eu senti ela algumas vezes também. Mas eu já encarei ela porque quando eu era criança eu ficava com medo, eu não sabia o que estava acontecendo. E depois eu tentei encarar sem medo, ver o que era. Mas isso
essa questão desse sonho recorrente, dessa sensação recorrente acontecia. Eu era uma criança que eu tinha medo, que eu saía correndo. Por quê? Porque eu acho que eu tava com uma sensibilidade um pouco mais alta. Então eu sentia. Eu morava numa casa que depois, assim, quando eu comecei a me projetar, eu vi que tinham consciências lá. Então, assim, eu sentia coisas e às vezes saía correndo, porque por eu sentir e não saber o que estava acontecendo, né? Uma criança, ela tem o quê? Ela tem medo, na maioria das vezes. Mas eu tive muita sorte de nascer em uma família, fui criada como minha família materna, em que, ao mesmo tempo, assim, que eles não incentivavam, eles também não reprimiam. Então, pode até ser assim, é normal. Por exemplo, você fala, quando uma criança tem uma percepção de algo além dos 5 sentidos, a maioria das pessoas fala assim, ah, não é nada não, isso é de mentira, isso não existe. Realmente, eu escutei isso, mas também, assim, não era aquela coisa pesada, sabe? Minha mãe já teve muitas experiências, assim, desse tipo, assim, ela sabe que a multidimensionalidade existe. Então, ela não falava assim, ah, você tá viajando na maionese, você tá doido. Então, assim, ao mesmo tempo que ninguém ficava me incentivando, eu nunca sofri uma opressão. Ninguém nunca falou assim, para com esse tipo de coisa aqui. Sei lá, isso não é de Deus, né? Coisas do tipo. Mas eu lembro que uma fase também que eu tinha muito medo, por exemplo, de ir na cozinha à noite. Eu não gostava, mas minha mãe falava, vai assim mesmo. Eu tava com medo, eu parava no meio do caminho, mas ela me incentivava a ir. E isso, assim, hoje eu só tenho a agradecer, porque a gente não tem que correr, a gente tem que encarar mesmo. E na infância foi isso. Às vezes eu tinha muito isso também de. Às vezes eu escutava alguém me chamando, mas isso foi por pouco tempo e passou. Mas às vezes, antes da minha mãe falar alguma coisa comigo, eu escutava, e vice-versa. E de uns tempinhos pra cá, isso meio que começou a voltar. Mas depois vai fazer sentido por que tá voltando e assim, a vivência é outra, a visão é outra, ainda bem, né? Então, assim, eu tinha umas percepções, mas não sabia o que estava acontecendo. Eu tinha medo, mas ao mesmo tempo, de certa forma, fui trabalhando. Que ótimo, né? E outra coisa que eu tinha muito, muito na infância, e que, assim, eu não lembro de ninguém ter me esclarecido isso, não sei por quais razões. Não tô culpando ninguém de jeito nenhum, porque também ninguém tem obrigação de saber tudo, né? A gente, às vezes, eu não esperava isso de ninguém, porque até porque eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu tô falando assim, que às vezes não é legal a gente ficar querendo que alguém tivesse feito algo. Foi assim e tá ótimo. Mas o que eu tinha muito, muito mesmo era catalepsia projetiva. Só que eu não sabia o que estava acontecendo. Então, eu dormindo, às vezes eu com o corpo astral, eu ficava esticando meu olho assim, tentando abrir, porque eu achava que meu olho estava colado, mas não era isso. Era porque eu não conseguia abrir o olho do corpo físico. Então eu ia lá com as paras mãos, com as mãos astrais, e tentava abrir. Aí eu acordava e perguntava pra quem estivesse do meu lado. Eu lembro um dia eu perguntando pra minha avó: Você viu que eu tava fazendo assim? Ela: Não, você não tava fazendo assim. Mas é porque eu tava tentando acordar, mas meu corpo tava dormindo ainda. E isso foi se repetindo. No começo da adolescência eu tive também experiências assim. E aí eu já começava a ver o que estava acontecendo ao redor. Muitas vezes eu ficava com medo, porque eu via coisas não muito agradáveis. Eu gritava, eu ficava vendo se alguém me escutava, parecia que eu tava dentro de uma bolha, né? E ao mesmo tempo que tinha vezes que eu via o que estava acontecendo em dimensões mais próximas, eu também via o que estava acontecendo no físico, porque quando você tá em catalepsia projetiva, muitas vezes você tá ali como se fosse numa semifrequência. Então, é bem comum que você tenha percepções tanto de dimensões um pouco mais sutis, mas ainda são densas, né, que estão bem próximas daqui. Ou seja, as consciências que estão ali, na maioria das vezes que você vai perceber, não são as mais sutis, mas também você vê o que está acontecendo no ambiente físico. Às vezes acontece uma mistura. Pode ser que uma vez você perceba mais do físico, uma vez você perceba mais do astral, do extrafísico. Mas eu lembro, assim, quando eu era mais nova, eu dividia o quarto com minha irmã, eu via ela passando, às vezes se arrumando pra ir pra escola, uma época que ela estudava de manhã e eu não. Coisas assim aconteciam. Mas até que isso aí, assim,
quando eu fui buscando mais informação, eu fui parando de ter medo. Eu parava de gritar, né? Porque não é nada agradável, por isso que eu acho muito importante a gente buscar entender o que tá acontecendo. Mas quando você é criança, se você não sabe se explicar direito, se quem tá perto também não tá entendendo muito bem, ou não quer que aquilo seja alimentado, sei lá, você vai ficar um tempo ali passando medo mesmo. Pelo menos na maioria dos casos eu imagino que seja assim. Aí na minha pré-adolescência, eu acho que eu já tinha começado a pesquisar alguma coisa ou outra sobre sonhos lúcidos e tal. Mas nada muito profundo. Eu não sei nem se eu tinha maturidade pra lidar com aquilo assim, né? Mas tava indo. Né? Na minha adolescência eu tinha muito essa coisa assim de acordar no sonho. Eu nem chamava de projeção, eu achava assim que eu acordei no sonho. Aí eu virava pra alguém e falava assim: "Você sabe o que você tá sonhando?" Às vezes a pessoa nem entendia, ou sei lá. Porque provavelmente eu tava falando com alguém que não tava encarnado aqui, né? E eu também fui percebendo que quando eu despertava, eu olhava na cara das pessoas, o rosto começava a mudar. E às vezes não era uma coisa muito agradável de se ver. E eu ficava com medo. Mas com o tempo, o medo foi meio que se dissolvendo, assim, porque as coisas vão se repetindo e você começa a entender mais ou menos como que vai acontecendo. Mas, até onde eu consigo me lembrar, assim, até o começo da adolescência, eu ainda tinha essas percepções, acordava com essas percepções meio doidas. Não era sempre, mas uma coisa que eu esqueci de mencionar também, que quando eu era bem novinha na infância, assim, eu tava no prezinho, antes de começar o ensino fundamental, que eu ia pra escolinha, assim, bem novinha mesmo, que eu tinha uma percepção muito doida. As pessoas vão até me julgar se eu falar isso, mas eu vou falar. Que era que eu achava, eu me sentia tão diferente, assim, mas não num bom sentido. Eu achava que eu era uma coisa muito anormal e que as pessoas fingiam que eu era normal pra, sei lá, pra não me chatear, sabe? A amiga que eu tinha na escola, minha melhor amiga, eu achava que ela era tão boazinha que ela até era minha amiga. Mas na hora que eu era uma criança autista, eu tinha amiga, eu tinha até uns namoradinhos e tal. Mas assim, e não era o tempo inteiro que eu ficava com esse pensamento, não, tá? Mas de vez em quando via isso na minha cabeça. Que eu, que eu achava que eu era muito. Que eu tinha alguma coisa em comum ali. E que as pessoas não me contavam isso. Era isso que eu pensava. Agora eu lembrei. Que eu era uma coisa diferente, porque eu me sentia muito diferente. Eu não sei se. Talvez hoje eu saiba, nessa questão assim de multidimensionalidade e tal. Mas não tô querendo dizer que é melhor nem pior, tá? Até quando eu era criança eu não achava isso algo bom de jeito nenhum. Mas eu achava que eu era uma coisa muito, muito diferente que as pessoas não me contavam, que elas mantinham isso em segredo de mim. Eu criei uma viagem na minha cabeça pra justificar esse sentimento, tipo isso. Mas eu não me sinto assim mais, tá, gente? Mas estou compartilhando, porque vai que tem alguém que já sentiu isso também. Isso também tem a ver, assim, em outras escalas não tão extremas, com a síndrome do estrangeiro, né? Que a pessoa não sente que ela é daquele local, coisas assim. Mas voltando, eu tô sendo bem sincera, assim. Pode ser que uma informação você aproveite, outra não, mas eu vou falar o máximo que eu conseguir, que eu acho que pode ser que contribua com um caso ou com outro. Mas aí, passando assim, do começo da minha adolescência, com essas percepções, aí o meio da minha adolescência, eu acho que foi uma fase mais apagada. Nesse sentido, assim, parapsíquico. Não quer dizer que. Eu acho que foi a fase da minha vida mais apagada. Aí eu comecei a sair, né? A gente se vai se enturmando. Eu sempre andei com aquela galerinha assim mais alternativa. Mas foi muito bom, conheci muitas pessoas legais. Ao mesmo tempo, assim, eu não. Eu andava com aquele povo meio esquisito, sabe? Fui reprovada na oitava série. Enfim, não foi aquela adolescência toda bonitinha, mas também eu acho que tudo que eu vivi contribuiu pra eu chegar onde eu estou hoje. Aí lá mais pro final da adolescência, eu acho que eu comecei a colocar mais o pé no chão. Eu acho que é normal, né? Adolescente geralmente não é muito lúcido, né? Mas eu acho que assim, as experiências não pararam. Eu continuava acordando no sonho
Eu continuava tendo catalepsias projetivas. Alguns períodos eu tinha muita, alguns períodos nem tantas. Mas isso, assim, nunca foi algo que sumiu. Mas eu acho que até, assim, quando você tá apagado, às vezes até tem mais assédio, né? Mas isso é natural. Mas aí, mais pro final da adolescência, eu comecei a buscar mais informação. Eu comecei a pesquisar sobre projeção, sobre catalepsia projetiva. Talvez, por exemplo, eu nem sabia o nome, joguei lá, presa no corpo, não consigo acordar, alguma coisa assim. A internet é muito boa nesse sentido, né? Porque você acha muita coisa. É só você saber filtrar pra não, né, ver de qual fonte você tá vendo e tudo mais. E eu acho que rapidinho eu encontrei o trabalho do Saulo Caldeirão. Na verdade, eu acho que eu já tava nessa onda assim de pesquisar. Eu acho que uma tia-avó, acho que nem ela nem sabe disso. Mas acho que ela mandou um vídeo pra minha mãe. Minha mãe me mostrou e acabou que eu que fiquei assistindo. E foi muito bom porque eu aprendi muita coisa. Muita coisa assim que você acha que só você que passa. Aí você vê alguém falando, e você vê alguém com mais informação e com mais vivência falando, e as coisas vão ficando mais claras. E o jeito que o Saulo fala também, né, que ele faz muita graça, ele fica rindo, fica falando besteira. Então isso suavizou muita coisa, assim. Me ajudou muito a perder o medo. Eu não falo assim, que eu acho que não tem ninguém que nunca tem medo na vida. Mas a respeito dessas experiências, acho que diminuiu bastante. Por quê? Quando você entende o que está acontecendo, a tendência é que seu medo diminua. Né? Porque, por exemplo, eu parei de gritar em catalepsia projetiva. Porque eu entendi que meu corpo estava dormindo, não é que eu estava presa, não era isso. E que eu podia sair do corpo a partir dali. Porque antes eu saía do corpo assim, saía do corpo inconsciente. Eu acordava lá fora. Mas quando eu era criança eu não sabia que eu podia me afastar do corpo. Então eu comecei a buscar mais informação. Não sei se isso com 18, 19 anos. Eu esqueço as datas certinhas. Mas, provavelmente, assim, dos 20, no máximo 20 e poucos, eu acho que com 20 e pouquinhos, eu entrei na faculdade. E aí eu também já tinha trabalhado em outras coisas, mas não na minha área. Mas aí eu comecei a dar aula. Porque eu sou formada em letras, estudei inglês desde bem novinha. Comecei a dar aula de inglês enquanto eu fazia faculdade. Eu trabalhava de dia, estudava à noite. E ia acompanhando o trabalho do Saulo, ia fazendo pesquisa. E também ia tendo minhas experiências, né? E nessa época em que eu trabalhava nessa escola, era uma escola de idiomas, eu fiquei uns 3 anos lá, eu ia e voltava de ônibus. E da faculdade eu também voltava de ônibus. Antes disso, eu fiz um período de psicologia também, mas eu não vou focar muito nessas questões que não são muito relevantes para esse vídeo, porque ele já vai ficar longo. Mas enquanto eu ia trabalhar e voltava, eu li muito. Tudo que era livro, assim, que era indicado pra esse tipo de assunto, eu tava lendo. Os livros que o Saulo indicava, eu comprava. Se eu não conseguia comprar, eu dava um jeito de imprimir, encadernava assim na papelaria, ficava... Eu acho que teve um que ficou dessa grossura, aquele tanto de xerox. E eu lendo aquilo no ônibus. Os livros de Kardec também. Alguns também, depois eu fui tendo contato com o IPC, comecei a ler alguns livros. Assim, mas nessa época eu lia mais coisa espírita. E foi isso. Enquanto eu trabalhava lá, eu ia lendo, ia tendo minhas experiências, né? Ia assistindo coisas. E agora eu não sei se eu já tinha saído de lá, porque assim, eu trabalhei em várias escolas, então eu não sei a data que eu entrei em cada uma. E tem outra coisa. Eu tinha uma coisa na minha cabeça de querer ajudar. Então, assim, pro finalzinho da adolescência, eu lembro que eu pensei assim, eu tenho que fazer um trabalho voluntário. Né? Eu quero fazer um trabalho voluntário, eu quero ajudar de alguma forma, mas eu não sei como. Eu lembro que o primeiro trabalho voluntário que eu fiz na minha vida foi numa feira de adoção de cachorro. Eles nem queriam voluntário nenhum, não.
Mas eu sabia que tava tendo a feira, eu falei assim, vocês aceitam trabalho voluntário? Aí eu fui lá. Fiquei catando cocô, fiquei catando xixi, limpando xixi, montando as casinhas lá pra expor os cachorros. E eu acho muito interessante isso porque muitas vezes as pessoas pensam assim, limpar o cocô do cachorro, que coisa chata. Mas não, gente. Quem tá fazendo isso, por isso que eu acho que assim, que toda ocupação, todo trabalho é válido. Porque não é só isso. Você tá mantendo o ambiente limpo ali e colaborando para que cães, provavelmente em situação de rua, sejam adotados. Então, às vezes, assim, você tá trabalhando uma pontinha ali, mas a coisa é muito maior. E sem aquilo a coisa não funciona bem. E enquanto a gente está ajudando também, claro que trabalho remunerado é necessário. A gente vive em uma sociedade capitalista. Mas, assim, eu acho que toda pecinha, sabe, é necessário. E a gente aprende muito. Isso aí que eu tô falando, eu ajudei nessa feira em um dia. Mas depois eu fui buscando outras coisas. Aí eu morava em uma casa e a gente se mudou pra um apartamento. E pertinho desse apartamento tinha um centro espírita. Só que era um centro espírita, que assim, lá na plaquinha tava centro espírita. Mas ele não era vinculado à Federação Espírita. E o fato de não ser vinculado à Federação Espírita dava mais liberdade para eles. Porque eu não sei assim as regras direitinho, mas até onde eu ouço falar, e que eu já vi na prática também, porque eu já fui em outros, os centros espíritas vinculados à federação, não estou falando que isso seja bom nem ruim, tá? Mas eles acabam que não podem incluir muitas coisas. Eu acho que eles não têm tanta liberdade. E realmente, assim, quando você tá em uma instituição, quando você faz parte de um grupo maior, tem regras, né? Tem regras que se aplicam a todos. Então, assim, não adianta um querer fazer muito diferente porque não vai funcionar. E esse centro que eu comecei a frequentar, depois eu comecei a trabalhar, ele era intitulado Centro Espírita, mas não era vinculado à federação, ou seja, lá eles tinham mais liberdade. Como assim eles tinham mais liberdade? Lá tinham palestras gratuitas, o que costuma ter em todos, mas também tinham tratamentos de desobsessão, tinha, tinha essa questão da aplicação do reiki, que eu acho que eu nunca vi um mais assim, desses vinculados. Talvez as coisas já tenham mudado, né? Eu que não sei. Mas tinha aplicação de reiki, o que mais que tinha? Tinha essas reuniões mediúnicas, tinha um. Eu não sei como que eles chamavam. Tipo um atendimento, acho que era atendimento fraterno. Agora eu não sei, porque eu acho que atendimento fraterno era com pessoas assim, encarnadas. Mas também tinha uma. Tipo uma conversa. Em que o médium tava lá e aí ele recebia um. Na época eles chamavam de Pai Francisco. E aí conversava com a pessoa, dava conselhos e tal. E assim, eu comecei a ir lá pra ver palestra. Minha mãe foi, eu fui também. Falei, vamos ver, né? Vai que é legal. E as palestras eram muito boas, assim, eu gostava muito. Mas uma coisa também que eu gostaria de adicionar é que eu nunca tive religião. Desde que eu me entendo por gente, assim, talvez bem criancinha eu repetia, eu sou católica. Mas desde lá no comecinho, assim, na adolescência, eu já pensava assim, eu não sou nada, eu não preciso falar que eu sou isso só porque todo mundo fala, sabe? E eu tive uma fase também de pesquisar muita coisa, assim. Pesquisei um monte de religião. E eu não sentia necessidade de falar que eu era nada. E eu acho que isso me deu muita liberdade também. Pra aprender, tanto pra aprender com várias fontes diferentes. Mas assim, nessa questão também de não me sentir presa, sabe? De me sentir livre pra aproveitar um pouquinho de cada um. Mas sem a necessidade de falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas aí, a questão do centro espírita que eu ia, né? Então eles tinham essa liberdade a mais. Não era assim. Era um lugar muito. Era um lugar agradável. Eles não praticavam nada assim, que pelo menos eu julgo como antiético, por exemplo, essa questão de sacrifício de animais. Não tinha nada disso. Era bem organizadinho, não tinha nada de bebida, não tinha nada de cigarro. A questão que eu tô querendo trazer aqui. Eles tinham essa liberdade, mas eles não praticavam essas coisas que eu mencionei aqui, né? Se é bom ou ruim, a interpretação vai ser de cada um. Mas aí eu fui
Acho que eu fiz só 2 vezes nesse. Encontrei com esse médium, era um senhor já. Pra ver como é que era, porque eu nunca tive, assim, preconceito. Eu gosto de ver as coisas e depois eu tiro minhas próprias conclusões. E assim, as conclusões, com o tempo, elas também vão mudando. Eu acho que é assim mesmo. Eu nunca tinha encontrado com alguém, assim, incorporado, trazendo a informação ali de uma consciência extrafísica. Mas no momento que eu sentei ali, ele falou exatamente a frase que passou na minha cabeça. Então, assim, você pensa, isso aí não é mentira, não é? Pelo menos assim, não parecia ter tanto animismo como muitas pessoas julgam ter, né? E eu, claro, há casos com bastante animismo, há casos com pouco, eu acho que sempre tem um pouquinho, mas assim, sabe quando você vê, nossa, isso é bem de verdade? E aí eu fui umas 2 vezes, mas sem muito objetivo, foi por curiosidade mesmo, mas eu falei, vou parar. Então, aí lá nesse centro, eu passei, que eu tava frequentando, né? Eu passei por esse atendimento fraterno, que agora realmente, antes eu confundi o nome, mas o atendimento fraterno seria assim: você conversa com uma pessoa, você relata o que está acontecendo, ou a pessoa vai te encaminhar para uma desobsessão, ou a pessoa vai te encaminhar para começar a trabalhar ali no centro também. Bom, eu passei por aquilo, relatei, aí eu tô lembrando por que que eu procurei. Não era que eu tava me sentindo obsediada, eu não tava sentindo assim um assédio forte, porque assédios pontuais assim todo mundo tem durante a vida. Eu acho que se tá aqui tem essas dimensões mais sutis, mas ao mesmo tempo mais densas que ficam aqui perto e de acordo com o que você precisar trabalhar em você, provavelmente aquilo ali vai ser um ganchinho para algum tipo de assédio. E quando mais a gente for expandindo a percepção, trabalhando em nós mesmos, isso aí tende a suavizar. Mas isso é assunto de outro vídeo. Mas aí nesse atendimento fraterno, eu relatei o que estava acontecendo comigo. Por quê? O que estava acontecendo comigo? Pra mim não era nada tão incomum, porque eu já estava convivendo com isso a minha vida inteira. Mas sei lá por quê. E eu realmente acho que tudo tem seu motivo de ter acontecido, assim. Foi ótimo. Mas o que estava acontecendo naquela época? Tava tendo projeções, relatei. Sabe quando você chega num lugar meio perdido, mas você vai lá e faz? Mas nesse caso, assim, deu um resultado bom. Relatei das projeções, mas também estava acontecendo muito naquela época de eu ter clarividência de madrugada. O que também não parou. Mas enfim, nessa época, e também assim, eu escutava umas coisas, acho que eu contei isso. Isso assim, acho que a minha vida inteira, assim, nesses estados de hipnagogia, hipnopompia, ou seja, quando você tá quase dormindo, isso deve acontecer com você, isso acontece com muita gente. Quando você tá quase dormindo, ou é mais comum, acho que quando a pessoa tá quase dormindo, mas também quando eu acabava de acordar, um pouquinho, em estados meditativos, depois eu fui percebendo que isso acontece também. Não é tanto ter clarividência, nesse caso aqui eu tô falando com os olhos fechados. Ter clarividência, que pode ser muita coisa, né? Às vezes a gente acha que clarividência é alguma coisa do consciente que tá ali orbitando, ou uma visão assim de algo distante, né? Uma visão remota, né? Eu acho que é assim que fala, ou realmente uma clarividência, mas o que eu tô querendo dizer é que quando você tá quase dormindo, acordando, pode ser que você veja alguma coisa, pode ser que você escute coisas. No caso, eu relatei isso, mas eu também relatei que de olhos abertos também, às vezes eu acordava de madrugada, isso ainda acontece, de eu ver coisas. Nessa época, eu via. Eu tava vendo muito umas esferas de luz, assim, flutuando no meu quarto. E às vezes as cores variavam. E assim, de acordo com. Parece coisa de doido, né, gente? Mas depois a gente vai entendendo que tem consciências que escolhem se manifestar assim. Provavelmente são consciências mais sutis. Enfim, e eu também sentia muito que eu tava sendo observada, mas não como uma coisa ruim, não uma coisa assim também paranoica, não. Em catalepsia projetiva, nesse apartamento, eu lembro de eu escutar, tipo, mentores, assim, discutindo tipo, sobre a minha vida. Eu fazia algumas encomendas de origami. Parece que, tipo, minha vida foi planejada e aquilo ali não tava nos planos, sabe?
E eles discutindo, aí falou, isso aí eu acho que não tem problema não. Aí você começa a pensar assim, nossa, estão me vigiando. Mas eu acho que você que tá vendo esse vídeo... Ai, desculpa o cachorro. Eu acho que você entende, assim, que isso é natural e que cada vez eu acho até isso vai ficar mais frequente ainda, né? Parece que as percepções, assim, estão tendendo a expandir, pelo menos para quem tá buscando. Mas em catalepsia projetiva também nessa época, eu via, tipo assim, parecia que um dia tinha alguém levando uma pessoa pra ver projetores, tipo assim, e falando, eu tava lá presa em catalepsia, tipo uma cobaia, olha, tem gente que fica assim. E assim, eu comecei a perceber assim coisas dos bastidores, sabe? E eu acho que eu relatei, não, acho que esses dois casos que eu contei por último, eu não relatei não, mas tem uma visão geral assim do que estava acontecendo comigo na época e me encaminharam pra para colaborar nas reuniões mediúnicas. Nesse dia eles me jogaram lá numa sala de desobsessão, não, mas para eu assistir e para ver o que que rolava. Eu fiquei lá vendo, né? E foi muito estranho que assim, eu não tinha contato com essas coisas assim. Eu tinha contato no sentido de projeção, mas eu não via pessoas recebendo consciências e tal. Mas não me deu medo. Enfim. Aí eu passei a frequentar lá, se não me engano, era 2 vezes por semana. Uma vez era uma reunião de estudos mesmo, aí eu já tinha. Não, mentira, eu tinha alguns livros de Kardec, mas eu comprei o livro dos médiuns, fui estudar. A gente estudava uma vez por semana, estudava outras coisas também. E outra vez na semana era a prática em si. E eu ficava ali, mas assim, eles não forçavam nada. E o meu papel ali, a maioria do tempo, foi em exteriorizar energia. Algum médium lá recebia a consciência que precisava de ajuda, e aí chegavam pessoas sentindo dor, chegavam pessoas revoltadas, bravas, chegavam pessoas. De vez em quando chegavam até pessoas assim, querendo conversar mesmo, era até bonitinho. Tinha uma senhorinha um dia que chegou lá e ficou falando que tava adorando a música. Tinha umas coisas bonitinhas, mas também tinha umas coisas assim que talvez outras pessoas teriam medo. Mas era muito estranho, eu não sentia medo. Eu acho que também o amparo era muito grande, é bom a gente sempre lembrar disso. E era muito bom, assim, a gente ter a oportunidade de ver como que a pessoa chegou ali, no caso a consciência, o espírito, como que ele chegou e como que ele saiu, sabe? Porque às vezes, se você pegasse, assim, um videozinho, um filme, de como que a pessoa chegou, você não imaginava a mudança que aconteceu ali naquele período de tempo. E a gente pensa, tem animismo? Claro que tem, né? Tá passando ali através né, daquele aparelho biológico e tal. Mas muita coisa a gente ia montando um quebra-cabeça, porque a gente também usava essa questão da clarividência para perceber o que estava acontecendo. Então, assim, às vezes não estava bem no atendimento em si, todo mundo fechava o olho. Às vezes eu via uma coisa, outra pessoa via uma coisa, a gente compartilhava e as coisas batiam, sabe? E aí, de repente, vinha alguém com uma situação justamente do que a gente estava vendo. Né? Um dia eu vi um cara, assim, tipo, no asfalto, uma jaqueta, tipo, de couro, sei lá, impermeável, no chão. Aí veio um cara que tinha falecido em um acidente de moto, sabe? Às vezes a gente viu umas coisas assim. Enfim, que realmente, assim, faziam sentido. E aí, né, o, a pessoa que. Como é que fala isso? Como que comandava, que. Agora eu esqueci a palavra. Enfim, a pessoa que dialogava ali com quem chegava para ser atendido, né, fazia esse trabalho, mas aí também eu e algumas outras pessoas, a gente exteriorizava energia, isso ajudava, assim, no refazimento do corpo, no despertar, né, pra pessoa acordar, para saber o que tá acontecendo, na clareza das ideias, e assim, eu sentia muita energia saindo, assim, não só da mão, mas assim, do corpo inteiro também. E apesar de acontecer umas coisas, assim, estranhas ali,
né? Já aconteceu uma vez, tipo, coisas que não eram pra mexer, mexendo, tipo assim. Mas isso eram, assim, exceções. Eu voltava, assim, me sentindo muito bem. Eu acho que é porque eu exteriorizava muita energia. Aprendi muito, muito, assim, pra lidar com outras consciências. Eu acho que isso me ajudou muito a fazer amparo fora do corpo também. Pra entender que a gente tá lidando com pessoas. E que não é porque alguém que tava aqui um dia passou pra lá no outro dia que ela vai virar outra pessoa. Muitas vezes ela vai estar precisando de mais ajuda, né? E assim, essa questão do medo eu acho que é muito cultural. À medida em que vai chegando mais informação, a gente vai vendo que isso é uma coisa assim, que acontece com todo mundo, né? Então, quanto mais a gente tiver consciência disso enquanto estiver aqui, eu sempre falo que menos trabalho a gente vai dar quando chegar lá. E se a gente chegar lá com uma clareza maior das ideias, assim, vai ser melhor pra gente, né? Mas enfim, chegou uma hora, eu acho que eu fiquei lá por um período de 1 ano, pelo menos. Eu acredito que sim. Mas chegou uma hora que eu precisei sair da escola que eu trabalhava pra ir pra outra. Porque as coisas não estavam dando certo lá. Não vou mencionar nomes de jeito nenhum, mas assim, basicamente eu preferi pular fora do barco antes que ele afundasse, porque as coisas não estavam funcionando muito bem lá. E eu entrei no treinamento, fui pra outra escola. Só que nessa outra escola, que foi uma experiência muito boa, né? Mas nessa outra escola, o horário não batia com o horário que eu ia lá nesse centro pra trabalhar, pra aprender, aprendi muita coisa também. Então eu precisei parar de ir lá. E aí o que eu fiquei fazendo? Eu fiquei fazendo. Ai, eu já tinha me formado. Aí eu fiquei trabalhando. Nunca perdi contato com o assunto, nunca parei de ter experiência. Já tinha muito mais informação, então assim, as coisas estavam funcionando melhor. Eu tava com mais lucidez sobre o que acontecia. Já fazia uns amparos mais lúcidos, assim, não tô falando que sempre era o ideal, até hoje não é isso, eu acho que isso não existe. Tem hora que a gente perde a consciência mesmo, mas é importante a gente sempre se dedicar pra manter e sempre melhorar também, né? E outra coisa que eu acho muito, muito importante é a gente ir trabalhando, assim, sempre se autoavaliar, assim, começar a querer ver o que a gente tem que melhorar, a gente mesmo, sabe? Ah, e outra coisa que eu esqueci de mencionar, esse vídeo é longo, gente. Eu não sei se eu vou postar ele em 2 partes ou se eu vou